E começa na quarta-feira da próxima semana e vai até 2 de novembro a edição 2014 da FLICA, Festa Literária Internacional de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Sobre o evento, a gente conversa com o curador da FLICA, Aurélio Schomer. Seja bem-vindo, Aurélio. Obrigado, um alô especial aos ouvintes da Band. Estamos aqui nos preparando para começar mais a quarta edição da FLICA. Que tem entre as atrações a jornalista e escritora Mariana Paiva, que também está com a gente. Ela que é autora do livro Lavanda, que vai ser uma das presenças da edição 2014 da FLICA. Muito prazer, obrigado por ter vindo também. Olá, boa tarde. Então, a gente vai chamar aqui para a roda uma conversa que a gente teve no Dia do Escritor com o Saulo Dourado, que estava aqui comentando. A gente estava batendo papo, né, sobre várias coisas ligadas ao assunto, né, da efeméride. Produção literária. A gente adora efeméride. Dia disso, dia daquilo, a gente adora. Adora, né? Antes eu não gostava não, mas depois que a gente entrou aqui, a gente começou a gostar. E aí, a gente estava comentando sobre a importância de festas literárias, né, do ambiente que é você estar em uma cidade, vendo dia após dia eventos ligados a um determinado assunto. E aí ele chamou a importância, na opinião dele, do que é um evento desse tipo, citando um colega de ofício. Vamos ouvir. O Marcelino Freire falou numa entrevista da Flip, que ele diz assim: eu acho ótimo participar de uma palestra lá e de repente, mais tarde, sair com os leitores e conversar com eles, eles veem que eu tomo cachaça, que eu vou ficar tropeçando, e que a gente vai falar de literatura da maneira como ela toca a gente. Para os escritores, para quem gosta de literatura não é uma coisa... Cabeção, né? Cabeção, né? É uma coisa que a gente gosta mesmo. É verdadeiro isso. Então, vou começar aqui com vocês, um pouco assim, de pedir que vocês relatem suas experiências com eventos desse tipo e também se vocês acreditam que essa interação pode contribuir até para formar público, né? Especialmente você, Schomer, que é curador do evento. Veja, a festa literária, primeiro, que é uma confusão muito grande, e foi bom falar na Flip, o que é festa literária e feira literária. Feiras literárias, como nós temos a Bienal, elas têm lá suas mesas literárias, têm suas participações, suas leituras, mas é da tradição, e é da tradição até do Compadrio brasileiro. Nós vamos debater o Compadrio o Wilson Gomes está na no meio, quinta-feira, né, com a Consuelo Diegues também da Piauí. É da tradição do Compadrio brasileiro que as feiras literárias, as mesas sejam propagandísticas, né? A pessoa vai lá falar. Que esse negócio de escritor também, eu sou escritor, mas todo mundo é escritor. Quem escreveu um bilhete é um escritor. Essa coisa de dizer, mas é só escritor quem tem... Qual é o critério? Não existe e nem deve existir. Assim como eu sou contra, eu estou aqui na presença de jornalista, sou contra dizer que só jornalista formado possa se expressar, também da mesma forma um escritor. Não tem que existir uma caixa onde caibam os escritores, né? Mas voltando à questão da festa literária, o que é a festa literária? A festa literária surgiu na Europa justamente para ser um contraponto a isso. Primeiro que ela não tem como objetivo vender livro ou expor livro. Livro é uma das formas que se tem de se expressar, de se debater, de se escrever. De se ler, de se curtir a literatura. A literatura existe, nós vamos debater isso na sexta-feira. Literatura existe no teatro. O teatro é literatura, o palco é literatura. A literatura tem no cinema, a literatura tem em todas as formas de se expressar. A literatura é o conjunto das obras escritas. É uma coisa muito ampla. Então a festa literária ela não tem esse compromisso com o livro, não tem esse compromisso com o compadrio. Ela justamente ela quer instigar. Aí a Flip surge disso como uma novidade, surge pequena. A primeira edição da Flip foi muito pequena, Paraty não tinha estrutura, como Cachoeira nós também enfrentamos o mesmo problema. Como é que você leva um monte de gente lá, então acaba sendo um público mais seleto, mas que ao mesmo tempo nenhuma festa literária tentadas em grandes cidades, na Europa ou no Brasil, deu certo, porque nas grandes cidades não tem exatamente aquilo que o Marcelino estava falando, que ele estava falando sobre o Marcelino, que é aquela coisa de você faz a mesa e tal, e depois tem aquela circulação, que é bom em cidades históricas, cidades pequenas, as cidades que permite aquela coisa da conversa na praça, né? Eu percebi isso em congressos até de outros assuntos, congressos que eu já participei, em que as coisas começavam no auditório e terminavam na mesa de bar. Mesmo as discussões que eram colocadas, as pessoas continuavam aquilo, né? Se instigavam. E são as melhores. Fazia parte do encontro também. Né? Quando você fala fora do microfone, mais à vontade, e depois de ter bebido, então é uma maravilha. Aí que solta tudo, né? Aí que as coisas vão assistindo. Então a FLICA surge como... Eu sei que está surgindo um monte de festa literária no Brasil, cada um com seus motivos diferentes. Mas a FLICA nasce sim inspirada na Flip. A gente assume que nós somos uma proposta. Só que nós somos uma proposta um pouco alternativa no sentido de que nós assumimos o dissenso desde a primeira edição como ponto de honra nosso. Eu sei que isso vai contra a tradição brasileira,
mas é algo que a Flica assume, e acho que é uma necessidade no Brasil. Tem muita gente aí apavorada com o clima que está nessa semana no Brasil, achando que isso é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Eu acho que o confronto de ideias é algo que faz as sociedades avançarem. E não é a gente estava falando com a Mariana um pouco antes aqui, essa ideia de que tem que ter um discurso só, os outros discursos não são aceitos, que é ruim. Nós queremos o dissenso, e dissenso literário, dissenso político, dissenso sociológico, dissenso de história. Nós fizemos mesas de todos esses tipos. Claro, com um foco maior na literatura de ficção, porque vamos para nós. A gente falou aqui que escritor é todo mundo, mas quem são os melhores? Quem são os escritores que ficaram para a história? Quem foram os escritores que fizeram o mundo pensar? Foram os escritores de ficção. Como é que você vê essa interação, Mariana? Você que já participou de outras feiras, né? Vai participar agora também da Flica. Como é que você vê essa interação do escritor com o público? Olha, eu acho muito bacana as experiências que eu tive nesse sentido com a própria Flica, que eu vou há vários anos. Eu acho que eu fui a todas as edições da Flica, não me engano, eu fui sim. Fui à Flip esse ano, nunca tinha ido, fui pela primeira vez. Realmente a coisa do clima que se instala na cidade é uma coisa fantástica. Porque, de fato, você percebe todo o ambiente envolvido naquele clima de literatura. Para quem gosta, para o leitor, para o escritor também, para quem vai participar de alguma mesa, ou para quem vai fazer algum evento por fora. Eu mesma já fui para a Flica fazendo um sarau, que eu faço sarau prosa e poesia, lá no Pouso da Palavra, de Mário da Cruz. Tudo isso é muito bacana, é você acordar e pensar para que mesa eu vou, escolher uma mesa para ir. Depois você passeia pela cidade, pode passear na Flica, você passeia de barco no Paraguaçu, almoça uma comida regional, depois você volta, assiste outra mesa, de noite você sai para tomar uma cerveja com o pessoal. Então é muito bacana mesmo, e eu acho que você consegue reunir várias pessoas que gostam de literatura, que é uma coisa fantástica, assim. Quem gosta de literatura geralmente se segura um pouco, porque a gente não pode ficar falando de livro o dia todo, o tempo todo, né? E a gente gostaria. Supõe-se que vocês também têm outras paixões, eventualmente. Sim, claro, mas, bom, falando isso de mim mesma, a minha maior paixão é essa. Então, eu, se pudesse, falaria de livro e de escrever o dia inteiro. Pra mim é fácil. Mas como a gente se segura um pouco socialmente, então aí alguém pergunta da eleição, você responde. Alguém pergunta, enfim, do tomate do que tá caro, você responde também. Mas sempre acaba no livro. E aí, assim, você tendo uma festa literária, você tá totalmente naquele clima e você tá perto de pessoas que também têm o mesmo interesse. Então é muito fácil você ir conversar e a conversa flui. Eu acho fantástico. Para mim é a melhor ideia possível. O José, nosso ouvinte, já está fazendo uma pergunta aqui, então vou aproveitar para passar aqui os canais de comunicação para quem quiser fazer parte do bate-papo ou não, quiser trazer informação de trânsito, essas coisas. O WhatsApp é 87295248, tem também o SMS 72250, você coloca BA na frente da mensagem. Pode também mandar a sua mensagem via Twitter, é @BandNewsFM_SSA. A gente está recebendo aqui Aurélio Schomer, que é curador da Flica. Estamos também com Mariana Paiva, ela que é escritora, vai estar também fazendo parte de uma das mesas da Festa Literária Internacional de Cachoeira. O José estava perguntando aqui via WhatsApp, deixa eu só abrir aqui, ele está perguntando por que a Flica não faz parte das discussões nas escolas públicas do ensino médio. Está fazendo essa pergunta aqui. Schomer? Não posso responder. E digo porque é muito sensível a questão. Eu além de curador da Flica, eu sou conselheiro estadual de cultura enfim, tenho uma atuação política na área de literatura, ou seja, fui presidente da Câmara Baiana do Livro e uma série de coisas. E eu não posso responder porque esse é um processo em andamento. Certo? É um processo em construção. Este ano, por exemplo, nós teremos uma coisa que não é o ensino médio, eu sei. Mas, por exemplo, o Gonçalo M. Tavares, que é um dos convidados, e é o herdeiro de Saramago, ganhou o Prêmio Camões, é um dos grandes escritores de Portugal, ele vai estar aqui dando uma oficina. Essa oficina nós não estamos nem divulgando, porque quem está divulgando é a UFES, porque vai ser a UFES que está organizando isso entre seus estudantes e professores. Então já é uma interação que nós estamos fazendo com a Universidade Pública do Estado da Bahia. Vai ter uma interação muito grande nisso aí. Então nós estamos trabalhando em outras interações que estão surgindo nisso. Tivemos ano passado um concurso literário do SESC ligado a isso. Por isso que eu não posso responder
com todas as letras, porque isso é um processo em andamento. Mas então que tipo eu não de processo em andamento? É processo judicial, coisa não, assim da justiça? Não, processo construtivo. Ah, tá. Construtivo, é um processo de que chegaremos lá, porque eu quero responder A ideia, está elaborando a ideia para chegar. Estamos trabalhando nisso e é a nossa intenção, e a pergunta é muito bem-vinda e a reivindicação é uma reivindicação minha. Entenda, o que eu quero dizer aqui, como Conselheiro Estadual de Cultura e como presidente da Câmara do Livro, não pensei em outra coisa nos últimos 5, 6 anos. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu acho que tem um pouquinho a ver, assim, eu fui na primeira Flica e eu tive uma sensação de uma coisa que eu não sei até que ponto foi verdade, né? Foi a minha impressão, e eu não sei como é que está hoje. Mas a sensação que eu tive, depois de participar de uma das mesas, participei mais de um dia, né? Gostei bastante, mesmo tendo sido a primeira vez, né? Você pensa a primeira vez, faz problemas, não sei o que, mas eu gostei bastante. Só que quando eu saí de lá, eu fui para um restaurante perto ali, à beira do Rio Paraguaçu, e a sensação que eu tive, assim, é de que estava muito cheio. Eu conheço Cachoeira razoavelmente, fui algumas vezes lá, questões pessoais, né? E eu tive a sensação assim, de que para aquela quantidade de pessoas haviam poucos garçons. Isso me deu a entender, por exemplo, será que as pessoas sabiam que a demanda por esse restaurante e por outros estabelecimentos aqui seria maior em vista da quantidade de pessoas que veio para a Flica? Eu fiquei pensando assim, será que a cidade sabe que está rolando a festa literária? Né? Então eu queria te perguntar isso, Chomer, como é que está a relação com a cidade? Eu vou contar um bastidor gostoso aqui para o ouvinte, que em 2012 o Jerônimo Teixeira, que era o nosso convidado, que é o editor de arte e espetáculo da Veja, e a filha de Nelson Rodrigues passaram fome no sábado à noite, porque não conseguimos comida. Eu também passei fome junto com eles, em solidariedade. Em um certo horário não achou mais lugar. Exatamente, não tinha mais nada. E o que acontece? Isso aconteceu com o Paraty muitas vezes, gente. Então é um processo. O Sebrae está com a gente, está trabalhando nisso, tá? A prefeitura está trabalhando nisso, a comunidade, os empresários de Cachoeira estão trabalhando nisso. Está melhorando ano a ano. Ano passado já melhorou em relação a 2012, 2014 será melhor. Mas é um processo, gente. É assim como o Paraty foi um processo. Hoje Paraty sabe o que é a diferença de antes e depois da Flip. E Cachoeira começa a sentir isso também. E fazer em Cachoeira supõe que tem uma diferença, assim, em alguma medida. Cachoeira é uma cidade... Tem uma tradição cultural ampla, né? Assim, desde do candomblé é muito forte, até o nascedouro do reggae, que na verdade tem também a ver com São Félix. Fazer em Cachoeira deve ter uma coisa muito significativa, não? E tem um detalhe... Isso é uma cidade universitária, ainda por cima. Para nós, o mais importante de Cachoeira, por que Cachoeira é importantíssimo? Quem conhece um pouco de história do Brasil, sabe que Cachoeira é o primeiro grande ponto de contato entre o Brasil do litoral e o Brasil profundo. Sabe que, tirando São Paulo, a colonização do começo do Brasil se deu toda no litoral. E ela era tupi. Além de ser português, era tupi sobretudo. E no sertão viviam os povos tapus. Então você tinha 2 Brasis quando o Brasil foi descoberto. E Cachoeira foi o ponto de contato, porque ali terminava a navegação e começava as tropas de burro, a caminhadas, enfim, o contato com o sertão. E isso é muito antigo. Cachoeira está entre as primeiras vilas da Bahia, em 1697. Né? E o fato de ter sido isso, essa síntese, está presente em Cachoeira, nas ruas, nas casas, na história de Cachoeira. Então isso é de uma simbologia para nós de vantagem. Claro, o candomblé Jeje, que é todo, né, que é todo o candomblé dos voduns e tal, que é próprio de Cachoeira, enfim, tem vários aspectos culturais interessantíssimos, a Boa Morte e tal. Mas, para mim, o ponto central é isso, é de ter sido a cidade síntese do Brasil profundo com o Brasil do litoral. Bom, a gente continua aqui, ao longo do Frequência Baiana, essa conversa com Aurélio Chomer, ele que é curador da Flica, e também com a escritora Mariana Paiva, inclusive para saber do que é que ela vai falar na mesa, do que ela vai participar na Flica, que tem um título muito instigante, Recessos e Inspirações, e vai falar um pouquinho também sobre o livro dela, Lavanda. Agora são 5h23. Band News FM Salvador, 99,1. Band News FM, Frequência Baiana. 5h26, Frequência Baiana no ar pelo 99,1. Hoje falando sobre a Flica. A gente está conversando com a jornalista e escritora Mariana Paiva, ela que é autora do livro Lavanda, segundo livro dela, e que vai ser uma das atrações do evento. E estamos falando também com o curador do evento, Aurélio Chomer, que também é guia rodoviário. A gente acabou de descobrir aqui porque um ouvinte está perguntando, boa tarde, está perguntando aqui, partindo de Gandu, deixa eu ver aqui a pergunta dele.
Patinho de Gandu, o caminho mais curto para chegar em Cachoeira é por dentro de Muritiba? Isso porque a Flica acontece em Cachoeira. A pessoa está perguntando. Patinho de Gandu, o caminho mais curto para chegar em Cachoeira é por dentro de Muritiba? Ivanildo perguntando. O mais curto o mais confortável é pela passar de Muritiba e entrar na fábrica da Mastrota direita, passando por Belém da Cachoeira. Perfeito, perfeito. Pronto, agora já o ouvinte já sabe. Dá tempo de se programar, por isso que a gente já trouxe a discussão para hoje, que é daqui a uma semana, né? Quase uma semana. Agora, Aurélio, é a primeira vez que a Flica vai ter uma pessoa que vai ser homenageada, né? Que vocês escolheram a Mãe Estela. Ano passado não teve essa João parte Baldo da e Mãe homenagem. Estela que vai ser esse ano, né? Não, o João Baldo vai ser celebrado. Vai ser celebrado. Pequena diferença da conotação. Na verdade, isso aí foi uma ideia de Mirdá, né? Do co-curador. Eu tenho um outro curador, meu nome é Mirdá, sou sincero. E claro, eu apoiei a ideia, acho fantástico, e Mãe Estela é fantástico, certo? Mas é a ideia dele de ter a homenagem ao autor vivo, em vez de ficar homenageando o autor morto. Mas, enfim. Entregar as flores em vida. Melhor homenagem, tanto para o morto quanto para o vivo, vai ser lido, né? Mariana, você vai participar de uma mesa chamada Recessos e Inspirações. Dá para adiantar um pouquinho que conversa vai ser essa? Então, a mesa vai acontecer no dia 31, às 10 da manhã, na Flica. E seremos eu e Gonçalo M. Tavares falando com mediação de Tom Correia, falando sobre de que forma esse recesso na economia influenciou na vida das pessoas e, consequentemente, na literatura, que é a nossa área mesmo, né? Que é a nossa. Então, de fato, eu pessoalmente acredito, adiantando logo o meu lado, que de fato a recessão e a crise, ela influencia maravilhosamente bem a literatura. Eu sou sempre a favor das crises. Sim, por favor. Para inspirar, eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente não teria grandes livros da história da nossa literatura, não só brasileira como universal. A gente não teria nunca, 1933 foi um ano ruim, se a gente não tivesse o craque da Bolsa de Nova York, em 29. Então, eu sou super a favor da crise, acho que a crise é totalmente inspiradora. Eu escrevo poesia, escrevo contos também, acho ótimo para o sujeito que fica, de fato, sem chão e precisa lidar com as questões mesmo, assim, essa crise que já está refletindo tanto na nossa vida, assim, que daqui para frente deve refletir mais ainda. Eu acho super bacana que a gente possa usar isso como inspiração, mais do que ficar reclamando. O Chomer Posso fazer uma parte? Eu já tinha que ir. Porque para mim, eu tenho uma frase minha que porque da mesa, né? Porque sou o curador que criei essa ideia. Para mim, literatura é desespero ou é nada. Assim como não existe bom jornalismo a favor, não existe boa literatura com final feliz. Então, acho que essa questão da recessão, que está presente muito em Portugal, ele escreveu um livro agora recentemente sobre isso, e está chegando aqui, nós já estamos em recessão técnica, né? Uhum. Então, é um tema fantástico, assim, para a gente estar vivendo esse clima de recessão, junto com a literatura que adora a recessão. Você sabe que na crise de 29 aumentou a venda de livros, as pessoas leram mais. Tinha mais tempo para ler. Claro, nós também somos a favor de crises, né? Sem engarrafamentos, o que seria da nossa audiência? É terrível. 5 horas e 30 minutos. Mariana, em seu livro você divide os ciclos do amor, né? O Lavanda. Uhum. Me parece que com os títulos Flor, Folha e Perfume. Como é que você dividiu e por que esses títulos? Então, é um livro sobre os ciclos do amor, né? Então você tem o início do amor, aquela descoberta de que o outro existe, enfim, no mesmo mundo em que você. O amor que vai acontecendo, o durante do amor, digamos assim, e o final do amor, que é isso, que é a tal da crise. Então vamos lá nisso aí de novo. A crise, né? Então claro, todo tem que ter a acaba. crise. Todo amor acaba. Então o que você tem? Nesse final, o grande recado do livro você pode recomeçar depois. E é um outro amor. Então, às vezes dentro do mesmo amor você recomeça, depois das crises, e às vezes você realmente precisa terminar aquele amor para começar outro, e assim infinitamente, né? A gente vive assim, a gente ama assim, e se relaciona assim mesmo com as pessoas de uma maneira geral. Então eu acho que esse conceito de crise tem muito sentido nesse meu livro Lavanda. Daqui para talvez no fim desse ano ou no início do próximo, eu lancei um outro livro chamado Canto da Rua, que é um livro de microcontos, que vai sair para uma editora paulista chamada Penalux, que é um livro que está muito presente, essa questão da crise. É um livro bem falando da realidade das ruas. O nome dele é Canto da Rua, porque ele tem uma inspiração num grupo que meus pais tinham quando eu era pequena, com alguns amigos, e que saíam para distribuir mingau e pão pelas ruas.
Então eu ia junto desde pequena e conheci muitas histórias de moradores de rua, enfim, de pessoas comuns que vivem nas ruas e que são anônimos, né? Então o seu negócio é explorar, né? Você começa com um livro de prosa, você vai para poesia, agora um livro de contos. Então, é uma prosa poética em Barroca, foi meu primeiro livro de 2011, a poesia de fato em Lavanda, e um microconto que também é bem poético. Então eu acho que eu tô sempre nessa vibe da poesia, mas eu acho que eu sou escritora. Então, como escritor, você gosta de escrever, então... Não importa o pra mim, formato, né? eu gosto muito de tudo, assim. Agora eu acabei de compor uma música com Bruno Masi. Eu acho fantástico escrever, pra mim... Bom, eu escrevo matéria todo dia pro jornal, eu escrevo reportagem pro jornal todos os dias. Enfim, no jornal você passa por tudo quanto é editoria. Eu até consigo entender, né? Você ser jornalista, sim, e se expressar também através de palavras, com prosa, com poesia, até aí tudo bem na sua formação. Só que você também chegou a fazer direito. Por que direito? Coisa de 17 anos, sabe? Não sabe ainda. Sabe, bem. 17 anos na vida de uma pessoa? Então, eu fui fazer direito, eu gosto de estudar, gostava muito de estudar, inclusive, adorava. Mas me dei conta de que não ia ficar fazendo aquilo pro resto da vida. Na verdade, a minha sempre foi escrever, eu sempre escrevi. Então, mais do que ser jornalista, eu sempre fui escritora. Aquilo que a Aurélio estava falando, escritor a gente é quando escreve. Então, pra mim, eu sempre fui escritora mesmo, jornalista eu virei depois. Enfim, o que eu vou ser pra sempre até morrer, escritora, jornalista talvez não, advogada não fui, enfim, a gente não sabe. Mas escrever sempre foi a minha. Então, qualquer coisa que seja texto escrito, pra mim, tá valendo. Pra mim tá massa. Aurélio, essa edição vai ter a Fliquinha? A edição da Flica desse ano? Sim, Fliquinha cresce mais do que a Flica e a tendência é essa, né? A Fliquinha é uma grande festa. Tem esse, você confundiu hoje aqui, feira com festa, né? Fliquinha é a própria expressão de festa literária, nada mais festivo, né? E é assim que foi a primeira Fliquinha, será essa também. Tem alguma coisa aí da programação que já dá para adiantar? Quem é que vem? Não é minha curadoria. Então você pegou desprevenido. Mas tem no site da Flica. Tem tudo no site da Flica. Qual a importância disso, né? Tipo, eu me lembro de uma entrevista, por exemplo, que a Mariana deu, acho que foi pra TV Assembleia, não me lembro, em que você estava comentando assim de um evento que você foi e que a Mabel Veloso tinha participado, né? E que isso de alguma forma teria sido uma das vias de inspiração para a pessoa começar a formar, né, personalidade, o que ia querer, a intenção. Tem também uma opção para crianças, também ajuda. Quase sempre que a gente ouve falar de pessoas que têm uma ligação com literatura, quase sempre parece que elas liam desde garotos, liam porque os pais incentivavam, me parece que sempre tem um pouco a ver com isso. Qual a importância, Schomer? Você está fazendo uma cara de que não, comigo não foi assim não. São céticos em relação ao poder da literatura. Junta crianças? Não, junta qualquer pessoa, junta qualquer coisa. Amos Oz disse que literatura, ler, melhora a nossa empatia, né? Capacidade de empatia. Eu acho que não, porque parte do pressuposto de que empatia é um talento a ser despertado. E para mim empatia é esforço, não é talento. Nunca foi. Então, eu acho que essa questão de como você faz, claro que é bom, claro que é ótimo, claro que a gente conviveu. Eu venho de uma família em que meu pai lia muito, minha mãe lia, mais ou menos. Mas enfim, enfim, meu pai é escritor, tal. É óbvio que o ambiente lhe ajuda, que essa coisa de conviver é ótimo, que é sensacional, a descoberta. Mas eu digo, eu tenho livros para crianças, eu tenho livro para didático, foi para a escola, meus livros estão em certas escolas, em que eu digo para as crianças, olha, se alguém disser que você deve ler, mande essa pessoa para aquele lugar, porque literatura é paixão, é nada, e paixão você descobre, é que nem você estava falando de amor, né? Você não vai fazer lá, se você fizer um site de encontros, as pessoas vão se encontrar mais. Mas se achar na rua o grande amor da sua vida, é melhor ainda, né? Quer dizer, é mais interessante. Mas acho que o que ele fala é no sentido do site de encontros, não é isso? Assim? Exatamente. Quer dizer, então, claro, o evento literário acaba funcionando como um site de encontros, mas não, da minha parte não é a minha intenção. Eu não tive essa intenção. Não quero ser cupido de nada. A paixão que venha do indivíduo, da pessoa que lê. Exatamente, que seja espontâneo.
Bom, então a gente está chegando já ao finalzinho dessa entrevista em que a gente comentou um pouquinho sobre a Flica, mas eu vou passar também para o Aurélio passar os destaques, passar a programação, passar o servicinho, assim, resumidamente. Bom, vou falar da minha parte, né? Tem programação musical, tem Fliquinha, então a minha parte é chamada as mesas adultas, né? Que nós começamos com Caymmi, como Caymmi inventou a Bahia. Por que começar com Caymmi? Vou desfazer aqui o final da entrevista. Por que começar com Caymmi? É pelo centenário? Não, essa coisa. Ai, datas horríveis. Mas tudo bem, a gente fez o centenário de Nelson Rodrigues, fez o centenário de Jorge Amado, mas tudo bem, a pessoa gosta dessa coisa de datas redondas, mas para mim não tem nada a ver isso. A questão é que Caymmi porque Caymmi inventou a Bahia. A baianidade, tal como nós conhecemos, é uma invenção de Caymmi. E você discutir isso literariamente com a neta dele, que fez uma biografia, está fazendo outra, e com Stella Caymmi, né? Já foram uns 3 livros, né? O professor daqui também que fez o... Marielson, exatamente. Marielson Galvão. O que é que o Baiano tem, eu acho. Enfim, exatamente. Então, quer dizer, já é você começar com cultura, com toda aquela, e tirando aquela ideia de, não vamos falar de um escritor, não, vamos falar de um grande escritor, que não há literatura melhor que a de Caymmi, aqueles versos deles, é uma literatura fantástica. E vamos indo, tem lá a mesa do compadrio, a gente já falou, tem mesa, quem é escritor aqui que gosta daquela coisa de como é que eu sou publicado, vamos trazer o Carlos Andreassa da Record, junto com a Valéria Pergentino aqui da Solis Luna, saber como é que é essa coisa de mercado editorial, livro digital, tudo isso aí, que sempre um debate que a gente gosta muito em festa literária. Tem o Gonçalo M. Tavares, tem uma mesa super polêmica com o Leônidas Donski, que é deputado do Parlamento Europeu, é filósofo, escreveu um livro com Bauman agora, uma coisa meio New Left, esquerda europeia, junto com o Nelson Ascher, que é um poeta brasileiro. Temos a mesa com uma Estela, junto com o Jaime Sodré, fazendo a questão. Temos a celebração a João Baldo com os melhores amigos de João Baldo. Você sabe que João Baldo estava certo para a Flica, tinha confirmado a presença e perdemos. Ou perdemos a Bahia, o Brasil perdeu. Mas, enfim, Ana Maria Machado, que é amicíssima dele, o Geraldo Carneiro também, e todos eles meio que escolhidos um pouco foi uma curadoria minha com Emília Rotas Ribeiro, que é a filha mais velha de João Baldo, minha amiga, que a gente ajudou a escolher essa mesa, né, com o Fernando Vita, que é outro estudioso de João Baldo na mediação. Perfeito. Então, fantástico. E a última mesa com Paulo Lins, né, não esquecer, Paulo Lins, Nelson Ascher, Nelson Ascher, desculpa, Nelson Maca, tem 2 Nelson na frente. Paulo Lins, Nelson Maca, Juraci Tavares, para debater. Imagina, Paulo Lins, Cidade de Deus, Nelson Maca, Hip Hop, vai rolar de tudo. Um agitador cultural bem conhecido, Maca. A gente conversou aqui com Aurélio Schomer, ele que é curador da Flica, que está chegando a edição 2014, já na próxima quarta-feira começa. Estamos também nos despedindo da escritora e jornalista Mariana Paiva, autora do livro Lavanda, uma das atrações dentro da festa. Agora são 5h39. Muito obrigado pela participação no Frequência Baiana. Obrigada, um abraço para todo mundo e todo mundo lá no dia 31, durante a Flica inteira, que vai ser maravilhosa. Dia 29, abertura com Stella Caymmi e Marielson. Dia 31 lá comigo, Gonçalo Tavares, mediação de Tom Correia, às 10 da manhã. Obrigada. 5h40.